Oi, pessoal, eu sou Lorena Oliveira e esse é o Papo de Corredor, o podcast aqui da Razão Ventures que acontece no Cordel Hub, localizado aqui no prédio do BS Design, no coração de Fortaleza. E aqui a gente veio trazendo o Muda Chat, que é uma startup que está passando pelo processo de aceleração aqui do Varal, do Cordel Hub, né? Ela começou aqui em janeiro, a gente já está em fevereiro, já deu para ter esses primeiros contatos de como é que está sendo essa aceleração. E a gente vai refazer esse episódio lá no finalzinho, daqui a 6 meses, para ver como é que foi esse começo e esse final de trajetória. E aí eu queria saber desse início, vocês apresentando, né? Eu sou o Fred, sou a Fabiana. Legal, O cargo de vocês e como o Muda Chat nasceu. legal. Eu sou o Fred, sou CTO do MudaChat, sou responsável pela parte de desenvolvimento, né, do produto e entrega do produto. E essa aqui é a Fabiana, minha esposa, todo mundo conhece, que ela vai se apresentar, é a nossa CEO, e ela fica à frente aí da empresa, definindo aí os passos que a gente deve seguir. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Fabiana Nobre, sou CEO do Muda Chat e é um prazer estar aqui com vocês. E aí, como foi que o Muda Chat nasceu? É uma história legal porque assim, o MudaChat nasceu aqui dentro da Razão Ventures, né? A gente começou, na verdade, alugando uma estação com a intenção de fazer, de aproveitar o ecossistema. E dessa estação, tudo começou a acontecer. E isso foi me empolgando e fazendo com que eu estudasse mais para desenvolver uma ferramenta. E aí eu conheci a oportunidade do Varal, não sabia que existia, não sabia que existia esse mundo de editais. A Liz me explicou e aí eu resolvi fazer a inscrição para o Varal 2025.1 para desenvolver essa ferramenta, né? E aí a gente teve a felicidade de ser uma das startups escolhidas para a gente desenvolver uma ferramenta onde a gente pudesse profissionalizar o WhatsApp. Então, a gente quer fazer com que as empresas tenham uma ferramenta mais profissional, que gere dados, que ela possa realmente ter uma noção melhor de como estão os atendimentos dela. Isso. A gente veio aqui, como o Fred falou, na intenção mesmo de fazer conexões, né, network. Alugamos a estação e ficamos sabendo aí do Varal. A gente já tinha essa dor na nossa rotina de trabalho. A gente já tinha utilizado algumas ferramentas, né, que não eram a que entregava determinado ponto, não entregava outras coisas. E aí a gente conhecendo aqui o ecossistema e sabendo dessa dor, a gente idealizou o Muda, né, para entregar algo intuitivo, algo para gestão mesmo. E aí, dentro aqui do ecossistema, a gente já teve conexões, que foi unindo as ideias para entregar aí para o mercado uma ferramenta completa, intuitiva e que possa ajudar o mercado mesmo com essa dor, que a gente sabe que é o atendimento, né, que é uma grande dor. E aí a gente uniu aí várias peças para poder entregar um produto de qualidade e que realmente ajude o mercado nessas dores. Exatamente. Tanto que a gente veio com essa dor, era uma dor própria nossa, que era uma ferramenta que a gente conseguisse fazer uma gestão de atendimento. Hoje em dia, a maioria das empresas utilizam o WhatsApp. A gente até fala muito que o Brasil é o segundo maior mercado de WhatsApp do mundo, só perde para a Índia, né? E a Índia, a população é bem superior que a do Brasil, então a gente realmente, o WhatsApp está dentro da nossa cultura, a gente utiliza bastante o WhatsApp, mas as empresas utilizam o WhatsApp de uma maneira muito amadora. Então, muitas vezes, utiliza o próprio WhatsApp web para poder ficar atendendo os clientes, deixa os clientes no vácuo, ou simplesmente os dados são expostos para qualquer pessoa que tem acesso àquele computador, então você não consegue ter esse controle e essa segurança. E aí a gente veio com essa dor, a gente veio com a ideia do que a gente queria fazer, viemos com um projeto, começamos a colocar nos primeiros clientes, mas assim que a gente passou no Varal, a primeira coisa que a gente aprendeu a fazer foi pesquisa. Isso, já ia Então a falar das gente, pesquisas. então a gente investiu muito em pesquisa, começou a pesquisar, conversar com os clientes que a gente já tinha, conversar com possíveis clientes, conversar com outros empreendedores, conversar com agências de marketing. Então a gente saiu para conversar, né, e analisar
A concorrência também. A concorrência também, a gente fez estudou muita pesquisa, estudamos muito. Muita concorrência, justamente para a gente realmente, como a Fabiana falou, entregar um produto que faça diferença no mercado. E isso para a gente foi fundamental. Sempre bateu muito na tecla com a gente, cara, tem que pesquisar, vocês têm que pesquisar para vocês entenderem. Muitas vezes ele fala muito, muitas vezes o que você acha é só uma hipótese, né? E para você ter certeza, você tem que validar se faz sentido. E para a gente foi o que fez total diferença nesse início, foi essas pesquisas, porque derrubou muitas coisas que a gente imaginava que seria bom e trouxe para a gente dores realmente do mercado que eram possíveis a gente resolver, né? E a gente está trabalhando nisso. Muda muito a cabeça, assim, né? Você aprender a se situar no meio daquele mercado e entender de verdade como é que vai ser o seu diferencial. Inclusive, eu tenho uma frase que eu falo muito, eu tenho algumas pessoas que eu sigo, que eu sou fã, que eu sigo há bastante tempo, que é o Flávio Augusto, eu sigo ele desde o início. Eu gosto muito dele. Sou fãzaço dele, tenho todos os livros dele, dou os livros dele de presente, porque são leitores simples. E eu sigo já tem um certo tempo o Joel J também, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que é o que o trabalho devolve. Eu sempre falo, né? Mas aqui eu tive a percepção que o trabalho devolve, mas ele devolve no ambiente certo, com as pessoas certas. Foi essa percepção que eu tive aqui na Razão Ventures. Porque para mim fez toda a diferença. Trabalhar muito, eu sempre trabalhei muito, sempre fui apaixonado pelo trabalho. Costumo dizer que eu trabalho desde os meus 14 anos. Mas estar nesse ambiente, nesse ecossistema, com essas pessoas, com essa visão, para mim fez toda a diferença. E é impressionante. Parece que em um mês eu avancei coisas de 4 anos de trabalho. Uhum. Isso. Fora as conexões, aqui todo mundo se ajuda, né? É como o Fred falou, a gente já tinha essa ideia do Muda, mas foi transformada aqui dentro. Então, ali a gente está trabalhando e passa uma pessoa e já dá uma ideia e a gente, poxa, realmente faz sentido, né? E o Muda foi se transformando e cada vez melhor para melhor. E a gente é muito rico, muito rico. As conexões que a gente fez, estar aqui é realmente, assim, uma bênção de Deus mesmo na nossa vida. Mas aí o que é o Muda, né? Toda a gente fala, né? O que é o Muda Chat, né? Primeiramente o nome Muda, porque a gente queria um nome pequeno em português, que fosse fácil de decorar. Muita gente às vezes tem relação até com a pessoa que seja muda, isso. Mas não tem nada a ver, na verdade é muda de planta, né? Uma das coisas que eu gosto, lá em casa tá uma floresta, tem planta em todo canto e a gente sempre... E quando tu tinha acabado de chegar na estação, era várias plantinhas assim na mesa. Todo dia ele saía dizendo, vou levar uma muda, vou levar uma muda. E a muda é mais a questão mesmo de crescimento, de pequeno e tudo. De transformação. De transformação, de mudança, por isso que a gente pensou nesse nome. Exatamente. E o rosa choque, é porque a gente queria uma cor que chamasse atenção, né? Que esse rosa aqui, eu sempre fui fã também da Nubank. Eu acho a empresa fantástica e uma das coisas que eles implementaram é aquele roxo, né? Que é totalmente disruptivo. A maioria dos bancos tinha cores padrões e o Nubank chegou inovando com o roxo. Eu achei legal, cara, eu vou querer uma cor que ninguém esteja usando, e eu pensei no rosa choque e eu acho que chamou atenção e... Chama muita atenção. Quando a gente chega nos clientes que a gente vai apresentar a primeira coisa, ai, que massa e tudo. E quando é mulher, né, é rosa. É rosa. Mas é muito legal. A recepção é muito legal. Realmente foi disruptivo, né, como o Fred falou. Chama muita atenção. E o que é o Muda Chat, né? O Muda Chat, na verdade, é uma ferramenta que integra com o WhatsApp. Ou seja, a gente consegue conectar o número de WhatsApp nela e nela várias pessoas conseguem utilizar o próprio WhatsApp. Ah, Fred, mas o WhatsApp eu não consigo abrir no meu computador, no computador da Fabiana, no computador da Lorena? Consegue. Mas você tem uma limitação de 4 computadores, 4 dispositivos, né? E com o Muda Chat, não, você não tem essa limitação. Você conecta o número e pode ter vários usuários. A outra vantagem é o quê? É o nível de permissões. Então, a Fabiana pode ter um nível de permissão que ela só pode ver as conversas dela. Já a Lorena, administradora, ela pode ver as conversas de todo mundo e ficar acompanhando. Então, ou seja, realmente profissionaliza o WhatsApp. Além de que, uma coisa comum a gente tem, por exemplo, alguns clientes como a Betel, que é contabilidade, né? E outros clientes que, por exemplo, trocam informações que são
delicadas, né? Então, por exemplo, quando você vai trocar informação relacionada à contabilidade, às vezes você envia documentos que são muito pessoais, né? E no WhatsApp Web todo mundo tem acesso. Se o computador estiver aberto ali, todo mundo vê todas as conversas. Com o Muda Chat, não. Né? Se eu enviar esse documento para a Lorena, só a Lorena tem acesso, né? A Fabiana só vai ter acesso a esse documento se ela tiver permissão para isso. Então, a gente consegue ter uma segurança das informações melhor também. A gente consegue fazer com que as informações sejam guardadas com mais segurança. Isso faz toda a diferença para a empresa, né, que hoje em dia com a LGPD você tem que realmente ter essa preocupação com vazamento de dados, né, que isso pode gerar um problema gigante. Isso. Nós temos também a proteção da cartela de clientes, né? Um andor que a gente, nas pesquisas, várias pessoas falavam, empresários, era de ali o vendedor ficar atendendo o cliente no número próprio dele, do pessoal dele, e aí quando ele sai da empresa, ele leva ali esses contatos e a empresa fica perdida, sem saber quem ele estava atendendo, né? Como é que estava o relacionamento. E aí o Muda faz isso, ele protege a cartela de clientes da empresa. Nós também unificamos o número, que é uma coisa muito importante, como eu falei. Deixa mais Muitas profissional, empresas né? deixam mais profissional, muitas empresas utilizam vários números, até o pessoal do próprio colaborador, né? E aí não passa um profissionalismo. E aí você unificando o número, é muito mais fácil fazer uma gestão, aquele gestor saber quem está sendo atendido, parar ali um momento e fazer essa gestão dos atendimentos, como é que está a satisfação, né, a ociosidade de grupos de WhatsApp também, que a gente vai falar muito. Sim. Foi uma das coisas que a gente voltou mesmo, muda para fazer a gestão, foi dos grupos de WhatsApp. E assim, essas soluções que a gente vai encontrando são coisas simples. Por exemplo, essa proteção de carteira nada mais é do que quando, por exemplo, a Lorena está usando o WhatsApp Web, ela consegue ter acesso a todos os contatos, os números de contatos, os nomes, todas as informações dos clientes da empresa, né? E no MudaChat a gente consegue ocultar os quatro últimos números. Então, por exemplo, se a Lorena estiver atendendo o cliente, ela atende, fala, mas ela não consegue ver o número completo. Isso faz diferença porque a gente tem muitos clientes do varejo, né? Tipo a loja dos parafusos, e muitas vezes acontece de um atendente desse mudar, sei lá, saiu daqui e foi para um concorrente. E às vezes ele tem todos os contatos, né, daqueles clientes que eram daquela... Aquele relacionamento é com o vendedor. Exatamente. Sendo que a carteira é da empresa, porque ela investiu para poder investir em tráfego pago, né? Ela investiu para aquele cliente estar ali se relacionando com ela. Muda agora. E aí é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença, porque evita, né, esse vazamento desses dados desses clientes, ou por conta de levar para a concorrência, ou até de ter acesso mesmo aos dados do cliente, que é uma coisa que a gente tem que proteger. Então o MudaChat ele consegue fazer isso com eficiência de uma maneira super simples. Outra coisa muito importante que o Muda faz pelas empresas é a padronização da comunicação, né? Hoje a gente tem uma dificuldade, é uma dor muito grande, atendimento. Em toda empresa que a gente chega, vai perguntar, é atendimento, é atendimento. Não consigo alinhar a equipe para estar todo mundo no mesmo nível. E aí o Muda faz isso, ele padroniza a comunicação. Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue padronizar de uma forma ali que a pessoa do usuário que está ali, iniciou há um mês na empresa para o que está há 10 anos, a gente consegue que aquele atendimento inicialmente tenha o mesmo padrão até passar para um humano, para o atendimento humano. Então, isso é muito, muito valioso, porque as empresas precisam muito, nas pesquisas indicou muito isso, que a gente mesmo sofre, né, quando entra em contato ali com a empresa, aí um fala uma coisa, o outro fala outra, a questão das atualizações, do que um pode, o outro pode não estar alinhada entre a equipe, isso atrapalha o atendimento e acaba dando uma nota ruim ali do atendimento, justamente por isso, por falta de comunicação mesmo. A pessoa do atendimento ali, ela tá muitas vezes atendendo no online, atendendo no presencial, falando com outra pessoa, atendendo mais 5 clientes, e ali a comunicação não fica tão legal e o cliente sente. Exatamente. E até ontem, uma pessoa que estava num evento aqui com a gente, ela falou, às vezes o cliente, ela tem uma loja de
confeitaria, de produtos para fazer bolo e tudo. E ela disse que às vezes os clientes entravam para tirar dúvidas de produtos. E aí a equipe não estava dando conta, porque às vezes a confeiteira ali, ela queria conversar. Ah, será que dá certo e tudo? E aí elas estavam reclamando, estava tendo muita reclamação no atendimento, que não estava dando atenção. Mas às vezes é porque as vendedoras estão atendendo na loja, né? Não conseguem manter esse relacionamento. E com o Muda já ia ajudar demais, vai ajudar demais, porque vai ali otimizar, enquanto elas estão ali atendendo, a inteligência artificial ali está fazendo todo o processo inicial de pré-atendimento, tirando todas as dúvidas, e isso é um diferencial enorme. Exatamente. E quando fala assim de inteligência artificial, quando a gente começou aqui, era uma coisa que eu meio que evitava, porque eu achava, não, é uma coisa muito robotizada, né? Ninguém quer falar com robô. E eu uso muito o WhatsApp, eu evito ligação o máximo que eu posso. Então, o que eu Também puder não gosto. resolver, o que eu puder resolver pelo WhatsApp, eu quero resolver. E eu achava super chato aquela quando eu caía num chatbot, que eu tinha que Aperte aperte dois. um, aperte dois, eu achava muito chato aquilo, e eu não conseguia às vezes resolver um problema simples. E aqui na Razan, e aí eu mergulhei nesse mundo, Abriu muito a nossa e cabeça. mergulhei nesse mundo, me apaixonei, fiquei impactado com o potencial e a força que a inteligência artificial ela tem. Então hoje em dia a gente consegue ter um agente de IA dentro do MudaChat que ela age como se fosse um ser humano mesmo. Você simplesmente não percebe que é uma IA ali Se não conversando com avisar, a você. pessoa não Sem tirar a percebe. Não percebe. humanização do atendimento e tudo, porque eu acho que o grande preconceito das pessoas com a inteligência é a falta de informação de saber que ela consegue se comportar de uma forma para passar um atendimento humanizado ali, que o seu cliente não vai achar que você está jogando ele para um robô falar, Exato. né, e tudo. E aí eu acho que vai ter aí uma grande transformação mesmo quando as pessoas começarem a saber que não tem mais volta, que a inteligência artificial veio para ficar e que ela tá aqui não para concorrer, mas para otimizar. Então, hoje a gente fala muito de gestão do tempo, né? E eu acredito que ela vai ser um grande aliado. Ela não veio substituir, ela veio mesmo para somar. E eu acredito muito nisso. Para otimizar Para mesmo. otimizar o tempo mesmo. E tanto que quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, que eu comecei a implementar, uma das coisas que eu estudei no mercado era o que era muito complexo. Então, por exemplo, se eu quisesse implementar uma inteligência artificial para a Lorena, era a complexidade para conseguir configurar era muito grande. Hoje, a maioria das ferramentas ainda são assim. Se não for um chatbot, que eu acho coisa do passado, né, há 2 anos atrás fazia sentido, mas hoje em dia não faz mais. Mas implementar a inteligência artificial mesmo, de forma que ela consiga atender bem, era muito difícil. E foi o que a gente fez. No Muda Chat, você consegue criar conexão com o WhatsApp e sem programar nada, simplesmente escrevendo o texto, você vai dizer como é que ela vai se comportar. E isso é muito legal, porque você cria uma persona, você diz, você é uma mulher de 40 anos que trabalha disso, você fala gíria, você define como é que ela vai se comportar e ela vai se comportar daquela forma. Então imagine aí, a Fabiana é uma excelente atendente, né, mas ela é um ser humano. Tem dia que ela simplesmente está cansada, não dormiu bem, entendeu? E tem dia que ela não vai conseguir atender bem por ser um ser humano. A IA não, a IA ela pode ser a Fabiana no melhor dia, no dia mais animado dela, na melhor situação possível, ela vai atender o cliente daquela forma, porque ela foi programada para se comportar daquela forma. E quando a Fabiana fala, por exemplo, que ela vem para otimizar, é porque também a gente entende as limitações da IA. A gente sabe que tem coisas que tem que ser um ser humano interagindo. Então, uma das coisas que também o agente de IA ele faz é, quando ele identifica que é necessário interagir com um ser humano, ele transfere esse atendimento para o ser humano, e aí o ser humano dá Da continuidade. continuidade. Né? Isso é muito bom, porque a gente focou no atendimento, a gente, que era uma dor nossa, a gente era muito mal atendido pelo WhatsApp, e isso é o que a gente viu nas pesquisas é generalizado, mas a gente acabou entrando no outro nicho, que é o quê? A gente começou a fazer pesquisas, entramos no nicho das agências de marketing. Isso. O que as agências de marketing fazem? Elas investem, ajudam os clientes deles a investir em tráfego pago para vender mais. Então, por exemplo, a gente tem cliente que investe 30 mil por mês em tráfego pago. Aí o que é que acontece? Para que ele investe 30 mil por mês? Para poder chegar a leads e ele conseguir vender mais. É um cliente que vende colchões, para você ter noção.
Tem 2 lojas aqui na Parangaba e Maracanaú. E aí ele investe para poder os clientes chegarem. Só que também, se os clientes chegarem e não forem atendidos, ele rasgou esses 30 mil reais. Né? Então ele praticamente jogou dinheiro fora. E aí eu. Só basta um cliente insatisfeito para chegar na internet e falar Sim, mal da marca. hoje sim. Exatamente. E aí foi que eu vi uma outra oportunidade excelente que tá sendo uma loucura. Essa semana a gente já teve várias e várias reuniões com o pessoal interessado, que é basicamente o quê? Uma IA que ela vai fazer esse pré-atendimento, vai tirar as dúvidas dos clientes em relação, por exemplo, nesse caso, os colchões, vai verificar se não é só um curioso, né, que às vezes só quer fazer alguma pergunta besta e nem vai mais responder, e ela vai qualificar esses clientes e transferir para os vendedores apenas os leads que realmente faz sentido e que tem a intenção de comprar. Ou seja, ela está otimizando filtra, né? o tempo dos vendedores. Então não é uma coisa que vai tirar o Porque trabalho dos vendedores. Não, pelo contrário, vai otimizar. Né? Vai otimizar porque vai ter que ter uma pessoa lá para poder tirar o pedido, para poder fazer todo o trabalho necessário, né? Despachar, o trabalho de logística. Né? Então, ela otimiza isso. Então, é possível desde dar um suporte nível 1, fazer um trabalho de SDR, que é fazer esse trabalho de pré-venda, e qualquer outra coisa. O trabalho educativo, a gente estava reunindo esse cliente que queria fazer um trabalho educativo, de educar os parceiros dele, tirando dúvidas e tudo mais. Então, Isso quem limita somos nós, né? Ali na configuração a persona que a gente coloca ali no agente, quando a gente configura ali as informações daquela persona, a gente fala até onde ele pode ir. Ah, se o cliente pedir preço, eu vou poder passar a tabela de preço? Se sim, tem como a gente jogar anexo e ele passar o preço, entendeu? Não, quando ele falar a palavra-chave, ele preço, vai ser transferido para um atendimento humano. Então, tudo isso é a gente que faz essa limitação de até onde ela pode ir ou não, né, exatamente. dentro do Muda. E algo muito interessante desse mesmo cliente, que isso aí foi um feedback já de um afiliado nosso, que é uma agência de marketing que trabalha exclusivamente com tráfego, e ele falando que essa loja de colchão, ela não trabalhava aos domingos, né? Então, ela perdia muito. E aí, ele colocou o A Muda, IA né, para funcionar configurado para funcionar no domingo. no domingo, e aí eles conseguiram converter em 12% todo os leads que chegavam nesse horário de domingo, né? Nesse período de domingo, e aí a gente fica muito feliz, porque realmente o nosso objetivo é trazer retorno, né? Que os clientes cada vez mais possam aí ter um retorno valioso no que eles estão acreditando, que é no Muda, e a gente ficou muito feliz com esse feedback E todo do mundo nosso ganha, né? A parceiro. empresa ganha, o afiliado ganha, que é a agência de marketing, o vendedor lá que está vendendo mais ganha. E essa é a nossa intenção, é fazer realmente com que todo mundo ganhe e faça realmente a economia crescer mais, né? De forma atendendo melhor e tudo mais. Uma coisa que a Fabiana falou, né? De pode subir tabela de preço e tudo mais, é uma coisa bem legal, porque o que é que acontece? Na IA a gente define o que ela pode fazer e principalmente o que ela não pode fazer. Então, por exemplo, pode dizer assim. Você não pode dar desconto. Ela não vai dar desconto de jeito nenhum. Isso é uma coisa importante, né? Você pode tirar o pedido, você pode fazer um resumo do pedido e já mandar pro vendedor. Ela já faz isso e já manda mastigado pro vendedor. Então dá para fazer muita coisa. Porém, cada empresa tem as suas particularidades. Tem uma empresa que vende colchão, tem outra empresa que vende camarão, tem outra empresa que vende parafuso. Né? Então, cada um tem a sua particularidade. E o que é que a gente fez no MudaChat? A gente colocou uma opção lá e você poder subir a documentação dos seus produtos. Tabela de preços, informações sobre os seus produtos. Né? Por exemplo, eu fiz um teste com uma agência, com a imobiliária recente, que eu subi a cartela, né, falando sobre o condomínio e a tabela de preço de todos desses apartamentos desse condomínio. E aí ela tirou todas as minhas dúvidas, falou sobre o condomínio, eu queria saber se tinha piscina, qual era o tamanho da piscina. Ela tirou baseado naquelas informações. E Fred, qual é o diferencial? Porque ela poderia consultar o site. O diferencial é que a gente usa um recurso chamado de vetorização. A IA, ela pega o conteúdo que eu estou mandando em PDF, em Excel, no que for, e ela vetoriza dentro do banco de dados de uma maneira que ela consegue ter acesso mais rápido às informações. Então, ela consegue responder de forma muito mais precisa, assertiva Assertiva. e rápida ao cliente que está ali se comunicando com ela.
E até consegue mapear mais quais são as principais dúvidas das pessoas que, quando chega. Se é Exatamente. perguntando sobre áreas de lazer, no caso Ah, do condomínio, se é perguntando sobre o número de quartos, e aí isso, você ajusta dentro da parte do marketing, daquela comunicação lá, para chamar mais atenção do Mais atenção. pessoal, e aí Exatamente. funciona um ciclo mais fluido, né? exatamente. Teve até um cliente que eu fui ontem que eu criei lá IA e eu disse, você é um vendedor, você vende camarão, você é especialista em camarão e tal. Só que ele vende peixe também. No primeiro teste que ele foi fazer, quero comprar peixe. E aí ela, não, eu não vendo peixe, porque a gente falou que ela só vendia camarão. Então, para você ver como ela segue bem ao pé da letra do que você define, e é por isso que é tão importante você dizer o que ela pode, E que o ela que ela não não pode pode. fazer, e principalmente o conteúdo que você vai mandar para ela usar como base de conhecimento. Né? E tudo isso que eu estou falando parece uma coisa muito complexa, mas não. É simples demais. É você escrever o que você quer e subir os documentos fazendo upload. Muito simples. Não tem burocracia, não tem nada muito técnico. É. Outra coisa interessante é a questão do áudio, né? Muita gente gosta de áudio. Uhum. E aí a gente tem como definir também se o cliente mandar um áudio, ela responder em áudio também. Tem como a gente pegar ali a voz de uma Clonar a vendedora, voz. clonar a voz e responder exatamente em cima do áudio que o cliente enviou. Então, isso é algo muito Que interessante, né? incrível! É, Essa Muito parte eu não incrível. sabia. É, é, já consegue, já. a gente está usando uma IA que é chamada Assembly AI. Ela é considerada o melhor LLM de transcrição de áudio que tem no mundo. Né? O pessoal usa vários LLMs, né? OpenAI e tal, né? Que é o ChatGPT e Psique, mas essa é especialista em transcrição de áudio. Então, ela consegue tanto clonar, transcrever muito bem, é, é, como também clonar a voz e responder com a mesma voz, né, que a gente clonou. Então é bem interessante. E aí é naquela pegada da gente criar uma persona. Então, quando a gente fala a empresa da Lorena, quando eu falo lá, a pessoa vai pensar que é a Lorena que está falando comigo, Uhum. entendeu? É bem legal. Só que aí, se eu investir 30 mil em tráfego pago e chegou 50 pessoas naquele mesmo minuto para falar, a IA consegue dar conta de todo mundo. Domingo, de noite, de madrugada. Né? Então, isso facilita muito o trabalho da empresa, dos vendedores, de todo mundo, da equipe como um todo. É, isso. E está sendo muito incrível essa parceria que a gente tem feito com a galera do marketing. A gente já vê muito retorno. Eles falando realmente está ajudando e tal, porque muitas vezes a pessoa ali contrata, né, a pessoa do marketing, ele investe ali um valor no tráfego e acaba isso não se estendendo, porque o empresário diz que não tem retorno, né? E aí tinha essa brecha no trabalho deles, que era o que era linkar O o atendimento. atendimento, quando chegava os leads ali para ser bem atendido. E aí, quando a gente começou a fazer pesquisa, que a gente viu isso, a gente percebeu, né, essa dor, e a gente começou com toda a vida que a gente via ali um anúncio no Instagram, a gente clicava em Saiba Mais. E aí a gente direcionava no WhatsApp e realmente a gente não era atendido. Exato. Aí Uhum. eu disse, não, existe mesmo essa dor e a gente vai ajudar, essa galera do marketing com o Muda vai ajudar, vai chegar junto. E aí a gente tem feito essas parcerias e tem sido incrível o retorno Isso. para todo mundo da parceria sai E ali ganhando, é muito existe bom. a delimitação da onde termina o trabalho da agência Sim, e Exatamente. da onde exatamente. começa o da empresa, que é a questão do atendimento, mas existe uma lacuna, uma caixa preta ali É. que você não consegue metrificar direito. Tanto que o que a Exatamente. gente está fazendo agora, nessa pesquisa que a gente está fazendo agora com essas agências de marketing, é definir quais são os indicadores que a gente pode implementar na ferramenta que vai facilitar essa análise deles. Por exemplo, eu investi 30 mil em tráfego pago, gerou tantos leads nesse espaço de tempo. Desses leads que gerou, tantos foram atendidos, tantos não foram atendidos, então a gente vai conseguir gerar essas métricas para facilitar esse trabalho da agência de marketing e também facilitar o trabalho da empresa para ela saber onde é que ela tem que melhorar, como é que ela Sim. pode otimizar, se ela pode fazer com que a IA execute um determinado trabalho para atender aquele cliente de uma forma mais otimizada. Né? Então a gente, como falou, é uma pesquisa que não acaba nunca. Então a gente está estudando, sempre conversando próximo do nosso cliente, próximo dos nossos parceiros, né? E também escutando muitos mentores aqui do processo de aceleração, né? Que Que está é sendo incrível, fantástico, fantástico. fantástico. Assim, eu conheci Só pessoas gratidão. aqui que eu nunca tinha acesso. Gregório, pessoa fantástica. Poxa, só gente massa, assim, que
que vem agregando muito, vem e eu me sinto assim mais empolgado. Cara, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu vou fazer acontecer, né? O Fred até falou uma frase ontem que isso é um problema bom de resolver. E aí a gente realmente teve uma mudança de mentalidade, porque aqui, até todo mundo da equipe da Cordel, vocês e tudo, sempre que a gente chega, tá acontecendo isso, aí vocês sempre têm uma solução, sempre tem uma pessoa para linkar, uma conexão. É. E eu acho isso muito incrível. Estar aqui mesmo no ecossistema tem feito uma diferença imensa, assim, na nossa vida, na nossa visão em geral, profissional, pessoal, tudo. E aí, nessa nossa transição também, eu tive um período longo na parte de relacionamento com clientes. E aí, e trabalhei numa empresa de serviço, e aí toda vida que eu entrava em contrato ali, fazia o primeiro contato com o cliente, era criado um grupo de WhatsApp com aquela empresa, para manter um relacionamento. Então, eu tive um longo período aí com vários grupos de WhatsApp de uma empresa. Então, fazia ali o relacionamento, criava o grupo com as principais peças da empresa, né? Era eu, o dono, a pessoa do financeiro, a pessoa... E aí foi ficando impossível eu atender e até passar para uma outra pessoa da equipe e poder fazer a gestão, se ela estava cumprindo ali o bom atendimento com esses grupos, se não estava deixando o buraco, né? Se não estava se conectando com eles diariamente. E saía do treino 6 horas da manhã, era mensagem, mensagem, mensagem. E aí eu disse, não, eu acredito que o Muda pode também ajudar, que era um andor que a gente já teve. E a gente começou a fazer muita pesquisa de grupo de WhatsApp. E a gente viu que realmente as empresas de serviço, elas seguem esse perfil. É. Tipo assim, ela fecha com o cliente e automaticamente ela cria um grupo de WhatsApp. Eu acho que hoje é para tudo, né? Você vai fazer um evento, aí pega ali a equipe, bota todo mundo no grupo, porque a linha, a conversa você não tem que Melhora o ficar... relacionamento. Melhora, não tem que ficar repetindo, né? O mesmo assunto já fica alinhado ali com todo mundo. E aí a gente também pensou muito nessa parte, não foi, Fred, do grupo Foi. de WhatsApp para fazer a gestão desses grupos. Assim, eu comento muito, nós somos casados, né? Já tem 13 anos. Vai fazer 13, né? Vai fazer 13. Vai fazer 13 anos. Temos 2 filhos, O João o e o João de Joaquim. 11 e o Joaquim de 7, que vai pro 7. Inclusive, eles pediram para mandar um abraço para eles, ó. Dando Beijo, um tchauzinho. filho, amamos vocês. E assim, a nossa vida é uma correria para poder conseguir dar conta de tudo isso, né? Criança é um pouco puxada. Agora, por exemplo, daqui a gente vai sair para levar isso para a escola. E a Fabiana, quando ela ficava nesses grupos, eu comecei a ficar assim meio com pena dela, porque ela não parava. No começo foi muito bom os grupos de WhatsApp. Ela tinha um relacionamento melhor com os clientes, porque aproximava. Quando o cliente Sim. tinha alguma dúvida, ela já falava, já respondia. Mas com o tempo começou a virar um caos. Porque ela ia pro CrossFit 5 horas da manhã, já tinha lá um bocado de mensagem para ela responder de grupo. Ela ia pro colégio dirigindo o carro e tá lá, tinha que estar respondendo o grupo, então acabou depois virando um caos. Chega um ponto que a pessoa, quando abre o WhatsApp, ela já fica nervosa. É, E assim, tem muita empresa que eu conheço que é assim que fechou o cliente, faz um grupo no WhatsApp, e é uma empresa que ela tá começando ali de um tamanho pequeno para médio, e ok, você tem um plano de expansão. Isso. Todo cliente que chegar, você vai fazer um grupo no WhatsApp, Sim. vai ser complicado? É complicado. É complicado. E a gente sentiu essa dor na prática. E a gente conheceu uma empresa que tem 2.000 grupos Que vamos lá hoje, inclusive. de WhatsApp. Misericórdia. Pois é, eu ia De chegar serviço. até nesse ponto, porque é uma dor que a gente sentiu, eu observando a Fabiana, e aí a gente decidiu resolver Claro que tem uma isso. equipe, né, enorme que atende. Esse cliente que a gente vai hoje, ele tem uma equipe de 50 pessoas para atender 2.000 grupos de WhatsApp, porque ele começou assim, começou pequeno, fez um grupo com um, entrando outro cliente, fez um grupo com outro, e aí cada cliente que foi entrando foi fazendo um grupo, hoje tem 2.000 clientes, 2.000 grupos. Eu gosto muito do grupo do WhatsApp, porque o grupo veio na parte do relacionamento por outra dor que eu tinha, que era a questão de toda vida que eu entrava em contato com o dono dizia que era com a outra gestora, aí eu ligava para outra gestora, a gestora, e aí o grupo ele já otimizou. Só que ele teve também uma limitação de tempo, que quando teve uma hora ali que eu não conseguia mais dar conta de tantos grupos, e a gente pensou em colocar outras pessoas na equipe, e aí eu falei, sim, eu vou colocar, mas como é que eu vou fazer a gestão se realmente ele está entregando o padrão de atendimento que eu faço com o cliente? Para também não ocorrer outra dor que eu tinha, que era eu fazia o relacionamento quando o cliente se conectava com outro setor da empresa, com suporte com outro setor, já não tinha o padrão, e aí o cliente já voltava chateado de novo pro relacionamento, entendeu? Então, eu acho muito massa o grupo.
É a forma É mais só simples a de gente você tá achar, perto. a gente já achou com o Muda já ajuda aí nisso, de automatizar essa gestão dos grupos, né? De dizer ali para o gestor como é que tá, se tá ocioso, se estão sendo bem atendidos os clientes, entendeu? Como é que pode ser aqueles grupos que tá mais ocioso, como é que a gente pode criar uma conexão maior. E É. aí eu acho que é muito massa isso. E como é que a gente resolve isso na prática, assim, para o pessoal entender? É, no WhatsApp vai ter todos os grupos lá, por exemplo, nesse cliente que a gente vai hoje, né? Tem 2.000 grupos. Digamos que eu atendo 1.000 e a Fabiana atenda 1.000. Então eu vou ter meu usuário e senha, que vai estar aparecendo os 1.000 grupos lá para me atender, que eu posso falar lá. E a Fabiana vai ter o usuário e senha dela, que ela pode atender os outros 1.000 grupos. Então ela não vai ver os meus grupos, nem ela vai ver os dela, né? Sendo que a gente vai usar o mesmo número, ou seja, quando eu falar nos meus grupos, vai aparecer lá o mesmo número da empresa, só que com o meu nome. Assinado com o nome. E quando a Fabiana fala lá, é o mesmo número da empresa, só que com o nome dela. Então, aqui é um exemplo de 2 pessoas, mas, por exemplo, esse cliente hoje tem 50 pessoas, né, para poder atender esses 2.000 grupos. Então, implantando o Muda Chat, cada uma dessas 50 pessoas vai ter seu usuário e senha com seus respectivos grupos para eles poderem interagir. E o gestor ali consegue, dependendo da permissão, ver todos os grupos, Isso. fazer toda aquela. Só que assim, melhor ainda, qual era a dor? Não é nem se conseguir falar nos grupos, que ele até tem 50 pessoas para dar conta, né? Mas era ele saber se estava dando certo, ele conseguir realmente monitorar. Então a gente criou um agente de IA só para monitorar os grupos, onde diariamente ele gera um resumo do grupo, o que foi conversado sobre aquele grupo, ele calcula automaticamente o NPS, que é o nível de satisfação do cliente. Então, baseado no que foi conversado ali dentro do grupo, ele vai dar uma nota de 0 a 10 do nível de satisfação do cliente. Ele Não é dá o próprio cliente, né? não Que é o dá a próprio nota. cliente, não Não é aquele tem, até negócio, pressione de 1 a 5 para você, um insatisfeito e 5 muito Vai, 5. satisfeito. Aí a que pessoa às vezes a pessoa não nem responde. responde. Na prática, ninguém responde. A maioria das pessoas não respondem. Então, a inteligência analisar e ela definir essa nota baseada em métricas que a gente decide lá, já facilita muito, principalmente para o gestor ficar acompanhando. Vixe, esse grupo aqui está com NPS baixo, o que está acontecendo lá que esse cliente está tão insatisfeito? Né? Então, ele consegue agir pontualmente para resolver um problema antes que ele estoure. Outra coisa que a gente observou é que muitas vezes quando o grupo ficava muito ocioso, né, ninguém respondia nada, normalmente aquele cliente cancelava em seguida. Então a gente calcula o nível de ociosidade do grupo também. Então quando o nível está Isso é muito muito alto top. de ociosidade, aí alguém já vai lá interferir no grupo, saber o que está acontecendo, ligar para o cliente, tentar para poder já reverter. Né? Porque a gente observou isso, quando o grupo fica ocioso, alguma coisa está acontecendo e muito provavelmente vai perder o cliente. Então a gente criou vários parâmetros, indicadores para o gestor ficar acompanhando e monitorando o grupo. Então, no lugar de ficar olhando 2.000 grupos um por um, ele vai olhar um painel onde ele consegue ver os indicadores que realmente são mais importantes e agir pontualmente em cada grupo. Né? Então, isso faz toda a diferença. Né? E a gente observou isso. Varejo, né? Agências de marketing, vendas, o pessoal foca em atendimento e agente de IA para facilitar o atendimento. Serviços, empresas de serviços, são grupos de WhatsApp e uma IA para poder monitorar esses grupos de WhatsApp. Então a gente está nessas duas vertentes aqui Sim, e está sendo bem legal. é isso. E até na minha experiência profissional, assim, meu Deus, a IA na minha vida há 3 anos atrás, que, é o que eu falo. Até ontem a gente escutou a pessoa falando e tudo. Ah, mas tem que ter cuidado com a inteligência artificial porque ela não tem sentimento, né? Isso já mudou. Isso aí já é uma fala já Ela está faz atrasada. análise de Ela sentimentos, já é uma das coisas que a gente analisa, né, o faz. tom ali de voz que você utiliza ali num grupo, que você manda um áudio e tudo, ela analisa e ela já dá aquilo ali sem você ter que fazer nenhum tipo de pesquisa, nada. O gestor abre ali a tela e ele já vai saber, né? Que se o cliente ali se tá próximo a cancelar ou não. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional é que não é só você vender. Você tem que ter a conexão com o cliente Exato. diariamente, perguntar como está, né? Ter aquela conexão, porque a concorrência está aí. Se você não tiver conectada, outra pessoa vai chegar, pode lhe surpreender. E se você estiver diariamente dando atenção, é muito engraçado que eu já tive clientes quando eu fazia relacionamento, né, com essa empresa que eu trabalhava, que ele disse assim: tô cheio de problema.
eu tô cheio de problema. Gente, ele mandou uma planilha, assim, com 20 coisas, pontuais, assim, de problema, tudo, vamos resolver e tal, não se preocupe. E aí eu comecei a dar atenção, o cliente, você começa a dar atenção, os problemas somem. Fideliza. É atenção. O cliente hoje, ele quer atenção. Atenção. Ele quer saber que ele está pagando ali o produto está entregando, mas que você está acompanhando, que você está perto, que você está junto, entendeu? E aí não tem para onde correr. Se você perde essa conexão, ele pode estar ali usando, ele pode até estar gostando da ferramenta. Mas se chegar outra empresa e entregar atenção para ele, ele quer te ver. Ele quer que tu esteja ali perguntando como está, dando atenção. E aí ele valoriza e ele dá o devido valor. Hoje tem que vir junto. Não é só o produto. As pessoas têm que estar junto, entendeu? A conexão tem que existir. E por isso que a IA, ela otimiza. Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu estava falando desse cliente que tem 2.000 grupos, quando ele vê que tem um grupo lá que está ocioso ou que está com o NPS baixo, ele já vai agir pontualmente, ou seja, ele vai gerar relacionamento com o cliente. Sim, até marcar uma visita, ele vai agir né? de forma muito mais estratégica, Sim, vai marcar marcar uma uma visita, vai fazer uma visita, ligação para fazer uma poder ligação. como é que tá, né? Então ele consegue manter esse relacionamento de uma forma mais otimizada mesmo. Então a IA não vai substituir, ela otimiza. Ela otimiza. Exatamente, ela otimiza muito o trabalho das pessoas. A gente escuta tanto hoje, né? As pessoas falando, não tenho tempo. Ai, meu Deus, já é esse horário? Tipo assim, não fiz nada e tudo. Então, eu acho que ela vem para isso. Ela vem hoje para suprir esse. O tempo está passando rápido. Não dei conta de tudo. Então, eu acho que eu quero ver, eu acredito muito nisso, que ela vem mesmo para trazer qualidade de vida. Ela não vem para tomar espaço, ela vem para trazer qualidade de vida para as pessoas, entendeu? E eu falo assim no dia a dia mesmo. Meu filho, às vezes vai fazer tarefa, e aí eu ensinei ele a usar o chat GPT. Sim. E eu ensinei a usar o chat GPT não para responder a tarefa em si, mas para aprender. Para ensinar ele como é que ele está com alguma dúvida. Antes a gente, na minha época, eu tenho 34 anos, pesquisava muito no Google, né? Hoje em dia não, ele faz uma pergunta no chat GPT, ele vai responder. E se ele falar, não entendi, ele responde, o chat GPT responde de outra forma. E ele, sério, pai, que eu tenho um professor aqui. Então, assim, a informação hoje em dia está muito acessível, né? Então, Quando ele estiver estudando no ensino médio ou no mercado de trabalho, ele vai se dar, Sim. assim, com um mundo que isso já é muito normal. Exatamente, muito normal. E cada vez mais a inteligência artificial está barateando mais. Então é por isso que realmente o boom. Esse ano vai ser o grande boom, porque veio de psique, está vindo outras ferramentas também, cada vez está mais em conta, mais barato usar a inteligência artificial, e realmente isso veio para ficar, veio para estar no dia a dia das pessoas, para otimizar, né, para validar contratos de trabalho, contratos, você coloca lá, ela valida, analisa tudo para você, né? Mas não substitui um advogado, porque muitas vezes tem que ter aquela expertise, aquela experiência, né? Mas ela otimiza muita coisa, é uma coisa Mas otimiza muito o tempo do advogado, né? Então é isso. Ela não substitui, mas ela veio para dar, como eu falei, qualidade de vida. Eu acredito nisso. Exatamente. No meio profissional, principalmente. E a gente falou sobre as conexões e tudo da aceleração, desse começo, da gente tá imerso em todos os treinamentos que estão acontecendo. Sim. Como é que está sendo para o Mudachat esse começo de aceleração? Tá bem acelerado. Tá bem acelerado. Como eu falei, a gente tinha uma visão do produto, aí a primeira coisa, aprender a pesquisar, foi começando a ter uma outra visão de produto. E hoje, por exemplo, o negócio está tão rápido que a gente está já implementando novas features. Por exemplo, essa semana a gente passou a semana fazendo reuniões já com base nas conexões aqui da Razan, né, aqui do Hub, aqui da Cordel, com vários consultórios de odontologia e de médicos, né, em geral. E uma dor que esse pessoal tem é de conseguir fazer agendamentos. Então, muitas vezes o dia tem uma secretária que faz o agendamento e tal, e fica dependendo da pessoa para fazer o agendamento. E a gente está implementando uma agenda mesmo dentro do próprio MudaChat, que integra com o Google Agendas, né, caso você queira integrar, onde uma IA vai poder realizar esses atendimentos, confirmar o atendimento e já fazer tudo de forma mais automática e facilitar o trabalho
da pessoa que está ali, né? E ela, no lugar dela se preocupar de ficar ligando, confirmando, ela vai fazer outros trabalhos que são mais importantes. Hoje as clínicas, elas têm muitos profissionais, né? As clínicas maiores de estética têm muitos fisioterapeutas. E aí a gente fez uma pesquisa que essa dificuldade, eles reclamam muito de, não sei quais são os meus agendamentos do dia, era para mim, tá para outra pessoa. E aí a gente já viu essa dor e aí a gente já está agindo para poder pegar esse mercado também. Exatamente. E outra coisa que a gente está implementando é um CRM, já também integrado dentro da ferramenta, para justamente esse pessoal que utiliza a ferramenta com foco em vendas, que investe em tráfego pago, ela poder também qualificar, né, colocar um IA para, por exemplo, fazer pós-venda, né, ou talvez um cliente que nunca respondeu, ela ficar, sei lá, cada um dia fazendo alguma pergunta para tentar recuperar de volta esse cliente, porque esse lead que vem tem um custo, né? Que é o famoso o Clique. custo por clique, exatamente. Aí varia R$ 1, R$ 2, R$ 4, né? 8, depende aí da plataforma. Mas aí, se a gente conseguir, por exemplo, recuperar esse cliente que muitas vezes clicou, mas não respondeu, né? Já é um dinheiro que também a gente recupera e consegue otimizar também o trabalho. Né? É uma coisa também muito legal que a gente passa aqui toda sexta-feira, a gente para, né, com a Liz. E tem sido, assim, incrível, porque a gente já teve outros negócios, mas a gente nunca fez isso inicialmente, de analisar, né, as ameaças, toda a expectativa do negócio, onde a gente pode melhorar, qual é o nível que a gente está Gente, eu digo assim que nunca a gente ia parar, assim, eu acho que até eu falo, parem para fazer isso, porque é incrível. E a Alice tem dado todo esse apoio, faz um trabalho fantástico com a gente. Aí toda sexta-feira a gente coloca ali. Então, as mentorias, o Varal em si, ele ajuda muito essa empresa que está começando, porque ele dá uma base que provavelmente ali, quando você começa sozinho, você não vai fazer, porque você faz tudo. Esse acompanhamento, né? Que provavelmente, quando a gente inicia assim, inicia um negócio, sozinho a gente não para fazer isso, a gente não tem esse acompanhamento, essas métricas, sabe? A gente está aqui, daqui a 3 meses, o que que a gente vai, o que que a gente quer, daqui a 6 meses, sabe? Esse acompanhamento do roadmap mesmo é muito massa. O roadmap daqui a 1 ano, Daqui 2 um anos, ano e tudo. né, a visão de futuro. E aí, quando a gente fala ali uma coisa mais em real, ela disse assim, vamos ser mais realistas, vamos colocar mais o pé no chão. Então, esse acompanhamento tem sido incrível. Isso mudou também muito a nossa ideia de negócio, o nosso modelo de negócio. O cuidado que a Alice tem com a gente, né? Ela sempre chega lá na sala e me conta as novidades, né? E conversa, tenta entender, acompanha as métricas, coloca as metas, né? E aí, vamos fazer isso daqui, dá para fazer isso? Dá, vamos correr atrás. Isso pra gente está sendo maravilhoso. Muito, assim. muito. Esse momento de planejamento tem sido incrível, porque a gente não tinha passado por isso nos outros negócios, e hoje a gente sabe que o quanto faz diferença. E você saber exatamente onde está pisando, bem realista, saber ali encontrar seu ICP ideal, né, para você trabalhar, você não desperdiçar energia, porque eu acho que é uma coisa que a gente faz muito no início, desperdiça muita energia e sem dar retorno. Então eu digo que é essencial esse planejamento. Uma das coisas que a gente aprendeu logo no início foi saber dar não, né? Foi quais são os clientes que a gente não quer. Né? Porque para a gente poder saber quem a gente quer também, quem é que a gente não quer como cliente, né? Exatamente. Isso para a gente foi importante, não porque a gente não quer atender, não é por isso, é porque realmente a gente tem um foco e não é por aqui que a gente quer ir por esse caminho aqui porque a gente planejou isso, né? Então, essa questão de saber dar um não ajudou muita gente nisso. Então, a gente hoje já deixou de fechar contratos, né? De fechar, que eram não fazia bons, sentido. mas não faziam sentido pra gente. Né? Eu acredito que isso foi uma sacada assim, que a gente aprendeu aqui que fez tanta diferença. Principalmente aqui que aparecem várias oportunidades. Aqui não para de aparecer oportunidade. É todo dia. É todo dia direto, mas você também tem que saber qual a oportunidade ideal para poder... Seguir uma linha, né? Porque às vezes quando a gente quer atender ali um cliente, porque a gente sempre vai querendo atender, e aí a gente mudar a ferramenta para poder atender, mesmo que pouco, aí acaba que lá na frente a gente vai estar com uma ferramenta que... Qual é o objetivo? Tá atendendo quem, entendeu? Então, a gente aprendeu muito isso. A gente seguir uma linha e a gente já estudou, tem mercado,
Então a gente vai atrás desse mercado, não tem por que a gente ir ali gastar energia com outra coisa que não faça sentido, só para ter esse retorno financeiro rápido, sendo que a gente Exato. sabe que o mercado, que tem um mercado do que a gente quer, então a gente vai ali trabalhar para alcançar esse mercado. Uhum. É isso que a gente aprendeu muito aqui no espaço. Massa. E tem alguma coisa, alguma novidade aí vindo no futuro? Alguma coisa pra gente ficar esperando dentro do Muda Chat? Ah, assim, a novidade eu até já me adiantei, né? Eu quero lançar agora em março a questão do agendamento, a agenda dentro da ferramenta, e o CRM também integrado. É o que a gente quer A lançar. gente pensa muito, pensa em como a gente até colocar ali a IA como Ah, um agente e ela mesmo fazer a venda e a gente dar esse retorno de quanto a IA tá isso. convertendo em vendas Boa. sem o atendimento humano ali dentro da ferramenta. Então, o Fred, dentro ali do dashboard da ferramenta, ele já está montando isso, né? Até para atender mesmo esse público dos leads que chegam e tudo, nesses horários que o humano não vai estar, que seria um domingo, todos os dias após as 18, que não vai estar uma pessoa ali, e Uhum. aí nesse momento ela poder atender e até finalizar. Porque você sabe que hoje a pessoa que entra em contato ali, saiba mais, ela tá ali doida para comprar. Se na hora ali você não atende, ela já vai em outra. Eu mesma, eu vou ali comprar um suplemento, aí não tem. Não tem hoje. Aí eu já vou para a Amazon ali e compro na hora porque eu quero naquele momento. É, E às vezes o lead chega nesses horários e a pessoa perde a venda, né? Porque ela não está ali para atender. E aí a gente já pensa da inteligência artificial fazer todo o trabalho nesses horários e converter e a gente já passar esses dados de quanto ela está convertendo, entendeu? Ali é, ajudando. é verdade. Ou seja, uma visão de médio prazo que a gente tem é do MudaChat virar uma fintech mesmo. Ou Exatamente. seja, dos leads que vão chegando, ela poder atender, poder realizar a venda, gerar o link de pagamento para o cliente pagar via Pix, cartão. O cliente paga, ela confirma o pagamento, né, e gera só o pedido lá para poder o PDV lá, poder fazer a emissão do cupom fiscal e despachar para entrega. Então a nossa visão de médio prazo é essa, é realmente otimizar o ponto de ela, inclusive, já realizar o processo de pagamento junto com o cliente que está querendo, com a intenção de otimizar, de resolver logo. Né? Porque senão ele já vai para uma Amazon da vida, já vai para qualquer Ele outro perde ali, marketplace, né? Ele perde a perde venda. aquela venda. Né? Né? E aí, e se o cliente quiser aguardar, né? Ele já vai estar ali com todas as informações, porque às vezes o cliente, a inteligência artificial, nesses horários que não tem atendimento humano, passa ali uma informação que o cliente fala assim, não, vale a pena esperar. Então ele vai esperar, às vezes é um É, preço que ele quer, então vale a pena esperar. Quando ele não tem nenhuma informação, ele já vai para outro, então ele vai ter a informação e ele vai fechar. é. Então faz toda a diferença, entendeu? Até um cliente nosso falou de uma agência de marketing dizendo que uma vendedora estava agradecendo demais ele porque tinha colocado o Muda e aí no domingo ela conseguiu na segunda-feira fazer uma venda de uma máquina de 22 mil Isso. porque o cliente o Muda ele conseguiu através do Muda ter as informações e aguardou até o outro dia para quando ela chegou o atendimento já estava para ela e ela Exatamente. falou ali rapidamente o cliente fechou com ela. É Exatamente. muito Coisa que incrível. talvez se a IA não tivesse atendido, o cliente tivesse desistido, fosse para outro canto, né? E ela Exatamente. E perdesse. tem que ser na hora. Os minutos pós ali Exatamente. que a pessoa clicou no anúncio são tão valiosos. Para o cliente aguardar, ele tem que ter uma informação que segure ele, né? Isso. Se ele não é nem atendido, ele não vai aguardar, ele vai atrás de outro E se a que gente der a atenda. possibilidade também de gerar o link de pagamento, o cliente pagar, né, e segurar ali, o que é que acontece? Depois que ele pagou, ele vai esperar um pouco mais para poder dar Sim, um, né, é diferente quando ele nem paga, ele não paguei ainda, vou atrás aqui Não tem nesse nada me produto em outro canto, prendendo não tem aqui. nada me prendendo. Então a intenção de fintechizar o MulaChat é justamente essa. É isso, é conseguir fazer com que o cliente chegue ao final da compra, que é pagando, para poder você ter esse tempo para despachar, né? Dependendo, sim. claro, do tipo de produto que você trabalha, né? Claro que produto de alimentação já é uma Já não coisa, já é tem. diferente, né? Então é mais essa pegada, por exemplo, um produto desse, né? Um aparelho, né? Um colchão, ele consegue pagar e esperar, que ele sabe que tem um prazo de entrega, né? Uhum. Incrível. E é isso, pessoal.
Vocês gostaram? Amei. Ai, amei. Muito bom. Experiência maravilhosa. Ansioso para daqui a 6 meses. Quero ver como vai mudar, as mudanças que vão acontecer, que eu sei que serão muitas. Aqui todo dia é uma coisa nova. Sim. Eu digo pro Fred que de novembro pra cá, a gente já viveu assim, parece que a gente viveu 10 anos. Todo dia acontece uma coisa diferente. Tem sido assim maravilhoso. Só gratidão. E a gente tá aqui todo dia realmente para que esse espaço que já é muito movimentado Sim. fique cada vez mais movimentado. Cada vez mais, com mais oportunidade, mais pessoas andando para lá e para cá, pessoas que representam uma oportunidade em si. Que às vezes você tá a uma distância de uma conversa para o seu negócio atingir um outro patamar, tá à distância de uma reunião, tá à distância de um evento, um pós-evento. Então a gente quer cada vez mais estreitar esses espaços, esses laços, para o Cordel Hub representar esse ambiente de muitas oportunidades, né? Fico feliz de vocês terem aceitado esse momento. Fiquem aguardando as novas novidades. As novas novidades é ótimo. Mas as novidades do Muda Chat. Sigam o Muda Chat nas redes sociais, Muda.chat. muda.chat. Siga o Cordel Hub nas redes sociais, @Cordel Hub, e a Razão Ventures. Dá uma olhadinha no nosso site que tem bastante informação para você entender mais como é que funciona a Razão, entender mais como é que funciona o nosso Hub. Dia 13 de março vai ter um evento, vai ter a terceira edição do Diálogo de Negócios, que está sendo um sucesso após outro. Só na terceira edição a gente está colhendo frutos maravilhosos. E esse vai ser um especial de bares e restaurantes. Vai contar com DJ, vários patrocínios, vários comes bebes, e vai ser muito incrível. Confirme a sua inscrição, que provavelmente vai estar no link da bio. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, e tchau, tchau. E aí faz a mudinha, assim, não é do Dorama, E não. faz É a mudinha do Muda Chat, ó.